Oi pessoal, hoje eu vim aqui falar para vocês sobre ninguém merece nada e calma que eu vou me explicar. Meu nome é Natália, sou psicóloga e eu trabalho ajudando pessoas a encontrarem alívio da ansiedade, lidando com culpa, vergonha e autocrítica. E o que quer dizer que ninguém merece nada? Vamos voltar aí para entender isso um pouco, falando das nossas possibilidades e daquilo que a gente escolheu na nossa vida. Aliás, vou voltar um momento antes, que a gente vive numa cultura muito meritocrata, né? Então a gente fica assim, você tem coisas positivas porque você mereceu. Né? Bem aquele meme, se eu sou rica eu mereci, se eu estou na empresa do meu pai é porque eu mereci. A gente tem esse lado e a gente tem um lado punitivista também, né? Se você está preso, você mereceu, se você é pobre, você mereceu, se você está doente, você mereceu. Né? Isso fala muito também da nossa criação, que se você fizer direito, eu te amo, e você vai ganhar um pirulito. Se você fizer errado, você vai ganhar um chinelada. Né? A gente tem essa coisa de tentar modelar o comportamento na base da punição, ou do que a psicologia chama de reforço positivo, da recompensa. E isso vai alimentando essa crítica, essa crença de que isso é real, e quando na verdade isso são circunstâncias. São uma ficção, na verdade. São circunstâncias falsas criadas no contexto familiar para educar. O mundo não tem esse funcionamento lógico. Nem no budismo, que se fala de karma, eu não sou budista, mas as pessoas que eu conheço que são budistas de verdade, elas não fazem essa associação. Né? Eu fiz isso e agora eu estou vivendo um karma, um dharma, porque não tem essa relação de causa e efeito. Isso também serve para alimentar a nossa ilusão de controle da vida, porque o controle nos traz segurança. O controle nos traz a ilusão de segurança. Se eu sei o que vai acontecer e se eu posso controlar o que vai acontecer pelas minhas ações, que alívio que isso me dá. E aí quando eu vejo alguém sofrendo numa situação ruim, eu posso falar para mim mesma que a pessoa está passando isso porque ela mereceu. Não necessariamente porque ela foi má, mas alguma coisa ela fez de errado, ou ela se descuidou, né, comeu errado, escolheu o marido errado, ficou no emprego errado, alguma coisa ela fez de errado que aí ela está passando por aquela situação ruim. E aí, se eu não fizer o que ela fez, eu não vou passar por isso. Isso dá um alívio, né? E uma sensação de controle. E realmente é muito difícil viver na insegurança. A mesma coisa a gente pensa assim, com alguém que está vivendo uma coisa boa, nossa, olha só que vida maravilhosa que ela está vivendo, que namorado incrível, que emprego fera, o que foi que ela fez? Deixa eu ver se eu consigo tentar fazer igualzinho. E aí, quando não dá certo pra mim, deve ser porque eu não consigo fazer. Né? Porque as boas ações, ou as ações certas, não necessariamente boas, vão levar aos mesmos resultados. Porque a vida, né, é uma questão de merecimento. E aí pode ficar até mais místico, como a gente vê por aí, que eu só vou vibrar na energia certa, eu vou mandar gratidão para o universo. Se eu não conseguir essa grana ou esse emprego porque eu não vibrei o suficiente na abundância, e então eu não mereço. E aí começa essas elaborações da mente, que tudo no final culmina numa grande autocrítica, ou crítica do outro também. Aí nós voltamos para a história que eu queria falar no começo, que é sobre as nossas escolhas. É muito difícil para a gente aceitar a limitação das nossas escolhas como seres humanos.
E a gente se aferra muito à ideia de que nós estamos escolhendo plenamente as coisas que a gente vive. Inclusive, quando isso não traz benefício pra gente. Ai, aconteceu porque eu mereci, porque eu só faço merda. Quem nunca pensou isso, que atire a primeira pedra, ou não atire, né? Já falei que eu não gosto de pedrada mesmo. Então vamos começar assim. Independente da sua crença espiritual, quando foi que você escolheu que você teria o corpo que você tem? Algumas pessoas podem falar, antes de eu nascer, eu escolhi a minha família. Isso é uma crença mesmo em alguns caminhos espirituais. Entretanto, o você de aqui e agora, com as lembranças que você tem, né, com o conhecimento que você tem, com as suas memórias, você lembra de ter escolhido? Essa consciência que te habita, lembra de ter escolhido ser um ser humano com esse corpo? Quando foi que você escolheu ter 2 pernas, ou 2 braços, ou 2 olhos, ou não ter um dos olhos, se for o caso? Quando foi que você escolheu que o seu cabelo seria loiro ou preto? Quando foi que você escolheu a cor da sua pele? Me conte aí, estou esperando. Quando foi que você escolheu nascer na família que você nasceu? Que você escolheu que você teria esse pai ou essa mãe? Que você seria criado pela pai, pela avó, pela tia? Quando foi que você escolheu nascer no país que você nasceu? Todas essas circunstâncias juntas, elas constroem quem nós somos. Nós somos construídos por essa interação. Corpo e fatores ambientais, culturais, familiares. A gente não é bolha flutuando no espaço. Então, o que a gente faz interfere nos fatores ambientais, sim, mas os fatores ambientais somados a quem a gente é, nosso corpo, nossa genética, nosso ser animal, é aquilo que molda as nossas escolhas. Para a gente poder ter escolhas diferentes, a gente tem que ter um profundo conhecimento da nossa humanidade mesmo. E em outro momento eu vou até explicar mais sobre isso. Então, assim, a gente tem, na real, escolhas muito limitadas na vida. E dentro disso, eu lembro de uma discussão num grupo de terapia, que era assim, as novas gerações têm a obrigação de ser melhores que as gerações antigas. Eu tinha um professor de português que falava muito isso. Toda geração tem que ser um crescimento. Gente, mas as novas gerações, elas têm controle de quê? E eu pensava, existe guerra, existe doença, existe escassez, como é que a gente vai ter uma vida melhor necessariamente? Olha só, estamos aqui numa pandemia, né, que está espalhada aí no mundo globalizado, atingindo a vida de todos nós. A gente não tem esse controle para garantir que a gente vai ter uma vida melhor do que aqueles que vieram antes de nós, ou pior. A gente não tem esse controle, a gente tem a expectativa, a esperança, o desejo, mas não o controle. E frente às situações que são nos colocadas, a gente sempre vai fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que a gente tem. Então, se eu aprendi que eu vivo num mundo seguro, eu fui criada por uma família que teve condições de cuidar de mim, teve condições de cuidar da minha irmã, eu tive as minhas necessidades físicas e emocionais atendidas, em grande parte das vezes, algumas não, mas muitas sim. Eu não acredito porque eu não sinto, porque isso não está na minha história, que a violência é um caminho de resolução de conflito. Meus pais nunca me bateram, nem em mim nem na minha irmã. Então,
O caminho para me tornar uma psicóloga formada e praticante, ser classe média em Brasília, falar inglês, português e mais ou menos espanhol, conseguir estar estudando terapia da compaixão e ter a compaixão como um valor que faz sentido para mim, isso tem que estar muito ligado à minha história. Se eu tivesse nascido numa cidade no interior do México, esse exemplo o Paul Gilbert adora dar, num cartel de drogas. Vou pegar até um dos casos que eu já acompanhei, né? Se eu tivesse nascido num bairro planaltina, com toda a minha família envolvida no crime, já tivesse com uma arma na mão aos 6 anos, eu teria essa crença de que o mundo é um lugar que é capaz de me acolher, mesmo que eu não ache assim, é um lugar acolhedor, eu sei que essa não é a minha crença, não vou enganar vocês, mas que o mundo é capaz de me acolher, que a compaixão é um valor, né? E que a violência não é uma forma de resolver conflitos. Eu teria essa crença se eu tivesse nascido numa família em que todos trabalham no tráfico de drogas, em que eu pegasse numa arma há 6 anos, em que eu visse meu irmão ser assassinado na minha frente, em que a gente crescesse para vingar a morte do meu pai. É caso real, não estou nem inventando. E caso que eu acompanhei, né? E não é, assim, uma exceção, longe disso. Provavelmente a pessoa que tem essa história, que não teve acesso a direitos sociais básicos de saúde e de educação, de moradia, de alimentação, né, em quantidade suficiente para a família toda. Então, provavelmente para essa pessoa, o mundo é um lugar hostil, é um lugar perigoso. A forma de resolução de conflitos é a violência e a morte, inclusive. E uma crença muito forte em matar ou morrer. Se eu não reagir, eu morro. E os meus morrem. Então, o meu ambiente, somado à minha carga genética animal, ele vai formar muito das minhas escolhas. E aí, nesse sentido, a gente não pode ficar nem se culpando e nem se parabenizando de tanta coisa. A gente vai desenvolvendo uma relação mais de aceitação do que rola mesmo. E aí, o Paul Gilbert gosta de falar que a vida é trágica, né? Essa nossa mente, esse nosso cérebro, que é animal e sapiens ao mesmo tempo, ele é um cérebro trágico. Porque, veja bem, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer com a gente e com as pessoas que a gente ama. Se você não aprendeu isso em 2020, meu amor, não sei como você vai aprender isso. Se você não aprendeu que a gente planeja toda uma vida esperando uma continuidade e que de uma hora para outra isso pode acabar, né? E tem coisas que a gente sabe que vão acabar. A gente rapidamente, no nosso tempo de vida, descobre que todos nós vamos morrer. Então, este corpinho, que é o único que eu tenho, né? Essa identidade, que é a única que eu tenho, né? Que é a única forma de eu estar presente no mundo, vai acabar. E eu não sei quando. Pode ser que dure muitos anos e vai acabar quando eu estiver velhinha, e mesmo assim pode ser que eu ache ruim. Pode ser que acabe amanhã. Aí pior que isso, pra mim, que sempre foi a coisa mais dolorosa pra mim. Todas essas pessoas que eu amo, elas também estão sujeitas aos mesmos perigos que eu tô. Assim como eu vou morrer, elas vão morrer. Assim como eu posso ficar doente, como eu posso sofrer um acidente, elas também. Então, essa pessoa que eu gestei, pari e cuido, né, que é a minha filha, ela também vai envelhecer e morrer. A minha irmã, meu pai e minha mãe, eu vou ver no meu tempo de vida eles envelhecerem e morrerem na melhor das hipóteses.
porque a outra hipótese é pior, que é eu morrer antes, eu tenho 2 filhas pequenas. Então, a natureza da vida é trágica e a gente não tem controle, e isso gera sofrimento. Muito das religiões pelo mundo são estratégias de lidar com esse sofrimento. Então, reconhecendo que a vida é trágica e que eu não tenho controle, e que eu sou formado pelo meio em que eu vivo e pela minha carga genética, coisas que eu não escolhi, quais são as opções que me restam quando a gente vai para a questão do merecimento? O que de fato eu mereço? E aí, nessa cultura do merecimento, isso corta para os 2 lados, né? E aí, quero pegar o exemplo do autocuidado, né? Então, assim, eu mereço essa cerveja, eu mereço essa blusa nova, nossa, mas hoje eu tô merecendo um chocolate. Não, você pode, mas não tem a ver com merecimento. Você pode, independente de qualquer coisa. Por que é importante a gente falar disso? Né? Tanto pelo outro lado, que é você não merece esse câncer, você não merece essa doença, essa tragédia, você não merece esse acidente, você não merece essa perda financeira, você não merece essa perda do seu emprego, você não merece perder um parente para o Covid. Você não merece. Assim como você não merece as coisas boas, você não merece as coisas ruins. A gente não merece, as coisas simplesmente acontecem. Eu lembro quando a minha mãe teve câncer, eu fiquei muito fula da vida com um rapaz que calmamente tentava me convencer de que ela mereceu. E aí eu tentei argumentar com ele, falando o quanto aquilo era ofensivo, só que ele também tinha tido câncer e ele entendia que ele tinha merecido. Que não é, assim, exatamente uma punição, né? Mas, assim, a gente mereceu. Ou então coisas horrorosas, que, assim, as pessoas que morreram de Covid, elas mereceram. Eram as pessoas que tinham que morrer. Gente, como assim as pessoas que tinham que morrer? Quem faz essa seleção? Eu não sou cristã, então, assim, eu não sei como é que é essa história do Deus no céu que fica selecionando as pessoas. Mas eu tenho dificuldade de acreditar nesse tipo de merecimento. E aí eu tô vendo que em qualquer tipo de merecimento, na verdade. E aí quando a gente vai para a questão da compaixão e da autocompaixão, quando eu sinto que a gente precisa radicalizar esse não merecimento. Porque eu não mereço compaixão. Não é algo que eu tenho que merecer. Eu não mereço me amar ou me cuidar também. Eu sou um ser humano e por isso, por existir, eu sou digna de compaixão, amor, valor, validação. Não é uma conquista. Para aprofundar mais esse exemplo, também vou trazer um pouco da minha experiência com a formação de TFC, do módulo que rolou no final de semana, que nesse exercício em que também eu observei uma coisa que eu não tinha notado antes. Quando eu faço os exercícios de autocompaixão, muitas vezes eu falo para mim mesma, eu estou aqui com você. Por que eu falo isso? E eu falo isso baseada no que eu falaria para uma pessoa que eu amo. Quando eu estou consolando uma pessoa que eu amo, que está passando por um momento difícil, o que eu mais quero que ela saiba é que eu estou com ela. Estamos juntas, eu estou do lado dela. Só que aí eu percebi que quando eu falava isso pra mim,
tinha uma parte faltando, que é: eu estou aqui com você de graça. Você não precisa fazer nada. Você não precisa merecer a minha presença. Você não precisa merecer a minha companhia. É muito difícil para muitos de nós aceitarmos isso. Que a gente merece algo de graça. Que a gente tem direito a receber um olhar compassivo de graça ou dar a nós mesmos um olhar compassivo de graça. Porque a cultura do merecimento é muito entranhada. Essa crença de que a gente faz por merecer, ela é muito presente, enraizada nessas questões de eu controlo as minhas escolhas, eu controlo o que vai acontecer comigo. Então eu quero te dizer, você não merece nada. Nem você, nem eu, nem ninguém. A gente não merece. A vida é um caos que acontece, é um rio que corre e a gente tá no barco, sem remo. Algumas vezes coisas lindas vão acontecer e outras vezes coisas difíceis vão acontecer. Quantas vezes a gente escolheu? Aposto que as coisas difíceis você não escolheu. Mesmo que falem, você plantou a sementinha, aposto que você não teria plantado a sementinha se você soubesse o que ia acontecer de ruim. A gente não escolheu nossas tragédias. E a maioria delas também a gente não teria nenhum controle sobre. A gente não tem controle sobre um câncer. Ah, mas fumou, mas bebeu, mas comeu mal. Olha, a relação não é direta causal desse jeito. Tá? Tem gente que tem uma vida frugal, irrepreensível do ponto de vista da ciência ocidental, do que é cuidar da saúde, e fica doente. E mesmo se fosse assim, você fez o melhor que você fez com as circunstâncias que você tinha. Então está fora do seu controle. Como está fora do seu controle, e do meu e do de todo mundo, porque todos nós respondemos a esse nosso cérebro complicado mesmo, eu quero te convidar para sair do paradigma do merecimento e vir para a ideia de aceitação. A vida é um caos livre, que pode ser um caos livre amoroso, pode ser um caos livre prazeroso, que também pode ser um caos livre doloroso. A gente não tem como evitar as tragédias, mas o que a gente tem é uns aos outros. Isso é o que a gente pode ter. Uns aos outros, e a gente pode ter a nós mesmos. A gente pode aprender a ter a nós mesmos. E como é que a gente sai desse pensamento, né? Assim, com a prática. Da mesma forma que naquele vídeo, naquele post sobre mimo não é autocuidado, eu falei como essa coisa do merecimento pode se tornar um ciclo vicioso. Hoje eu estou merecendo 1 litrão de Coca-Cola, mesmo que eu já esteja quase diabética, porque, nossa, eu trabalhei muito. Isso também tem o outro lado, de assim, eu não estou merecendo, porque eu não fiz esforço suficiente. Para de ocupar esse lugar de mãe e pai punitivo, recompensador de si mesmo. O universo não reflete isso. A vida não é nosso mãe e pai que pune e recompensa. A vida está acontecendo. Né? Não está nem aí. Sabe aquele meme de você, o universo está planejando, o universo olha para você e fala assim, quem é você? Não estou nem aí. É isso. Sabe? Então a gente não precisa continuar reproduzindo esses padrões com a gente. A gente vive da melhor forma que a gente pode. Então, quando vierem essas ideias, né, eu só posso me fazer uma coisa boa se eu merecer. Tá? Questiona um pouco se isso faz sentido. Se isso faz sentido e se o resultado disso é positivo para você.
Quando vier, ai, nossa, eu me ferrei porque eu mereci mesmo. A voz vem e aí você questiona, eu mereci mesmo? Eu conseguiria ter feito diferente como? Naquele momento, com o pensamento que eu tinha, ou a pressa que eu estava, ou a circunstância que eu estava, quais eram as possibilidades de eu ter feito diferente? E a mesma coisa, vou tomar 1 litro sozinha de Coca-Cola porque eu mereci. É mesmo? Como foi esse negócio de eu mereci? Faz bem para você? Faz sentido para você nesse momento, na sua vida? Então, começar a substituir o eu mereço, eu mereci, tanto de bom quanto de ruim, por qual é o sentido disso? Para quê? Para que me engajar nisso? E o que eu posso fazer em termos de... Eu poderia ter feito algo diferente? O que eu posso fazer diferente amanhã? Em vez de ficar se chicoteando com, tá vendo, eu mereci, a culpa é minha, a culpa é minha. E é isso, vale para os dois lados. Para eu merecer coisas boas ou para eu merecer coisas ruins. Não, a gente não mereceu nada, a gente não é tão importante mesmo, em termos da vida, o universo e tudo mais. A importância que a gente tem é a importância que a gente tem para as pessoas que a gente ama e para nós mesmos. Se assusta essa visão do caos do universo, o que eu posso dizer é, nós temos uns aos outros. Isso é real. A gente vai perder uns aos outros também, isso também é real, né? Vamos lá lembrar da mente trágica. Mas enquanto a gente não se perdeu, a gente ainda se tem. E nós somos muitos. Nós somos muitos seres humanos. Então, os vínculos que a gente faz, eles são reais. Agora, também não são questão de merecimento, né? Mas você pode ir tomando consciência disso para ampliar suas capacidades e possibilidades de escolha. É isso, me conte se faz sentido, ou se agora você me odeia. Que, nossa, Natália, que absurdo isso que você falou, é claro que eu mereço. Me conta, porque eu quero saber, não tem problema discordar não. Mas o que eu mais quero é saber o que você aí está pensando. Tá bom? Beijos.